O cinema é um modo divino de contar a vida, já dizia o célebre cineasta italiano Federico Fellini. No universo fascinante da sétima arte, podemos conhecer, rever e reviver histórias marcantes da humanidade ao longo dos anos. No ano de 1895, os irmãos franceses Lumière criaram o cinematógrafo, o ancestral da filmadora, de onde se originou o termo cinema. Eram filhos de um fotógrafo e proprietário de uma indústria de filmes e papéis fotográficos e são considerados os pais do cinema. Não muito tempo depois, no então Salão de Novidades Paris, no Rio de Janeiro, foi inaugurada, em 31 de julho de 1897, a primeira sala fixa de cinema do Brasil. Os primeiros filmes brasileiros foram produzidos entre 1897 e 1898. E os irmãos italianos Afonso e Pascoal Segreto são considerados os primeiros cineastas do país. Esta é uma história de sucesso que perdurou por bons anos. Bem-vindos ao Momento Jornada Cultural de hoje, que relembra um pouco dos áureos tempos da Cinelândia paulistana. Já em São Paulo, a história do cinema remonta a 1907, quando a primeira sala foi inaugurada na Rua São João, antiga São João, não era avenida ainda, no centro da cidade, o então Cine Biju Teatro. Desde então, ir ao cinema tornou-se um passatempo trivial dos paulistanos, com o número de salas crescendo ao longo dos anos. A partir de 1911, imigrantes italianos começaram a chegar a São Paulo e a dominar o mercado nos próximos 30 anos, fortalecendo ainda mais a indústria cinematográfica na cidade. Um dos mais marcantes cinemas paulistanos, o Cine Teatro Paramount, construído no ano de 1927 e inaugurado em abril de 1929, pretendia ser a primeira sala de cinema sonoro da América Latina. Era propriedade da Paramount Pictures e foi projetado pelo engenheiro Arnaldo Maia Lello, com capacidade para 1.800 pessoas, e localizava-se na famosa Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no antigo número 79. Foi considerado um cinema de custo elevado em relação às demais salas de projeção na cidade, e com isso sofreu um declínio no número de espectadores. O grande auge dos cinemas de rua na capital ocorreu entre as décadas de 30 e 60, quando ir ao cinema era uma forma popular de socialização e entretenimento. Os cinemas de rua de São Paulo contribuíram sobremaneira com a história cultural da cidade. Durante décadas, esses espaços foram pontos de encontro de paulistanos que desfrutavam de filmes diversos, criavam memórias e compartilhavam experiências inéditas para a época. A cidade já teve 160 cinemas no passado. Entre 1960 a 1980, o cinema começa a entrar em crise por não acompanhar o crescimento da cidade e uma nova dinâmica de lazer começa a se instalar. Já entre 1980 e 2000, o multiplex se torna dominante e as salas são instaladas nos grandes shoppings da cidade, oferecendo segurança, conforto e praticidade. São os novos tempos chegando e imprimindo uma nova forma de lazer. Embora grande parte dos cinemas de rua não faça mais parte da paisagem cultural da cidade, como fez no passado, a relevância histórica das antigas telonas reside na reflexão das transformações sociais, políticas e culturais, percebidas ao longo do tempo. Esses antigos pontos de lazer foram testemunhas da evolução de São Paulo e hoje simbolizam a rica herança cultural da metrópole. E como era bom folhear o jornal pela manhã e buscar na seção de cinema os filmes em cartaz, muitos deles campeões de bilheteria. Nas salas do centro paulistano, muitos deles se apresentavam a toda semana. Mais tarde, antes de seguir o Lanterninha, uma parada estratégica na Bombonière e no Pipoqueiro, que antecedia a sala de exibição, para adquirir as guloseimas que seriam saboreadas ao longo do drama, da comédia ou do terror. Muitos foram os cinemas da região central que marcaram época e deixaram saudade. Espalhados ao longo de elegantes logradouros, exibiam filmes de qualidade e quase sempre lotados. Um deles, inaugurado para convidados e autoridades em 13 de abril de 1939 e para o público em geral no dia seguinte, o Cine Bandeirantes estreou com bastante repercussão pela cidade, pelo fato de ser uma sala moderna e luxuosa para aquela época, e também por adotar o nome em alusão aos bandeirantes paulistas. O cinema possuía recursos modernos e curiosos, como quase todas as suas paredes da sala de projeção eram revestidas de veludo, garantindo uma melhor acústica. O sistema de ventilação da sala era bastante arrojado
e os excelentes projetores alemães garantiam ótima qualidade de imagem. A sala de espera exibia um mural com a temática voltada para os bandeirantes paulistas, acompanhado também de réplicas em gesso de obras de Aleijadinho. Mais tarde foi rebatizado de Cine Ouro, e foi com esse nome que este velho cinema paulistano permaneceu até seus dias finais. Já o Cine Ipiranga, inaugurado em 7 de abril de 1943, foi um dos maiores cinemas paulistanos, com 1936 assentos e com exibições de grandes clássicos. Outro destaque foi o Cine Marabá, inaugurado em 20 de maio de 1944, em uma época de grande efervescência do cinema na cidade, notadamente na região central, entre as avenidas São João e Ipiranga, na então conhecida Cinelândia paulistana. Nos primeiros anos foram exibidos as primeiras produções da Companhia Veracruz, em 1950, cujo filme inicial foi o Caiçara, de Adolfo Celi. O Marabá ficou aberto por 63 anos ininterruptos, até meados de 2007. Até então era a única sala da Cinelândia a permanecer dentro do circuito de exibição comercial. E quem nunca assistiu a um grande clássico do Cine Comodoro? Inaugurado em 1959, foi a primeira sala de cinema do Brasil a ter o sistema de projeção Cinerama, com 3 projetores em uma tela curva. Foi também o primeiro a ter um sistema de som tão potente que fazia tremer a sala. A estreia do equipamento ocorreu na exibição do filme Terremoto, em 1974. Era o suprassumo dos cinemas paulistas e tinha 1.400 lugares. O Olido, o primeiro cine paulistano a funcionar dentro de uma galeria comercial, o Marrocos, um dos mais luxuosos da América Latina, o Arte Palácio, o antigo Cine Ufa Palace, o Paissandu, o Central, o Alhambra, o Espacial, o Regina, entre tantas outras salas que compunham a Cinelândia paulistana, garantiram o lazer de uma geração e deixaram saudade. Algumas fachadas ainda resistem ao tempo, embora deterioradas, mas relembram ainda o período nostálgico do cinema na região central da cidade. Distantes do centro da cidade, instaladas em diversos bairros da cidade, havia ainda diversas salas de exibição, inclusive os chamados autocines, onde se entrava de automóvel e de dentro dele se assistia a grandes clássicos, como o lendário Cine Chaparral. Entre os diversos bairros paulistanos, o agitado Brás era o que possuía o maior número de cinemas na primeira metade do século XX. Os destaques ficam por conta do Cine Piratininga, que sempre se mantinha lotado, mas o mais famoso e considerado o maior cinema da América do Sul foi o Cine Universo, inaugurado em 8 de abril de 1939, na Avenida Celso Garcia, número 380. O Cine Universo era de propriedade da Companhia Paulista de Cinemas, do empresário Francisco Serrador Carbonell. E o projeto teve autoria do respeitado arquiteto paulistano Rino Leve, autor de grandes obras arquitetônicas da cidade. O Cine Universo sempre teve uma grande frequência de público. Além de suas dimensões e lotação, o sistema de ventilação era único, com seu teto móvel, permitindo que uma parte do público pudesse contemplar o céu enquanto assistia a um filme. Uma atração à parte e algo arrojado para a época. A abertura do teto era logo na entrada do cinema, voltado para a avenida e possuía uma tabacaria, uma doceria, café e sala de espera. Um dos cinemas mais concorridos da cidade, que acabou encerrando suas atividades no início da década de 1980. Um dos destaques do saudoso Cine Universo, entre os cinemas da capital, foi a realização de um show de única apresentação do cantor Roberto Carlos, na tarde de 17 de abril de 1966, em comemoração ao aniversário do Rei da Jovem Guarda. Ainda outros tantos cinemas se espalhavam pelos diversos bairros da cidade e garantiam a diversão de seus moradores cinéfilos, sobretudo nas matinês de domingos. Um dos pontos de referência da produção cinematográfica na capital é representado pelo antigo bar de pratos feitos que existiu durante a década de 60 e início de 1990, na chamada Boca do Lixo, região da cidade que produziu filmes de gêneros diversificados e era conhecida como a Hollywood brasileira. Estamos falando do agitado Bar Soberano, localizado na Rua do Triunfo, número 155, na região da Santa Ifigênia. O estabelecimento de propriedade do Sr. Serafim era a parada obrigatória de técnicos, artistas e diretores de cinema que se reuniam e planejavam as produções e distribuíam empregos. Era frequente a presença de José Mojica Marins, Oswaldo Candeias e tantos outros produtores da época.
tudo em meio à agitação de uma das regiões mais movimentadas da cidade. Recentemente, o local foi reaberto como ponto de memória cinematográfica de São Paulo e, além de servir comidas e bebidas, o salão de 2 andares abriga também um pequeno museu sobre a história da época de ouro do cinema de São Paulo. Os tempos glamurosos da Cinelândia paulistana registraram com certeza um período de forte movimentação cultural na cidade e imprimiram uma forma dinâmica de aproveitamento do tempo livre, contribuindo ainda mais para a definição do jeito paulistano de ser. Muitas luzes se apagaram ao longo dos anos, mas as grandes telas da Cinelândia paulistana sempre serão parte integrante da evolução sociocultural da nossa cidade. Como estímulo à sétima arte, a FEPESP mantém uma programação de cinema em sua sede com ótimos filmes. Consulte a Coordenadoria de Educação e Cultura para obter detalhes e participar desse projeto. Nós ficamos por aqui agradecendo sua participação, esperando que tenham gostado desse episódio e aguardando o nosso próximo encontro. Obrigado e até lá!